Boa noite, gente. Tudo bem? Eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Para as pessoas que forem chegando, para os irmãos que forem chegando, para eu começar a falar com vocês. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo ver as pessoas que estão chegando, mas vamos só esperar mais um pouquinho, tá bom? Boa noite, gente. Graça e paz. Mardônio tá chegando aí. Ana tá aí, né? Tô esperando só mais um pouquinho, tá? Pronto. Esperei 5 minutos para os irmãos irem chegando. E graça e paz, gente. Boa noite. Eu espero que vocês estejam bem e eu espero que vocês estejam com expectativa em ouvir a palavra de Deus. Não a expectativa em mim ou na forma que eu vou falar, mas a expectativa de ouvir uma palavra de Deus que eu acredito que vai abençoar a vida de vocês, como tem abençoado a minha vida. E antes da gente começar, eu queria falar com vocês, né, conversar com vocês sobre isso que fazemos, essa liturgia que acontece na reunião dos santos. Quando a gente se reúne, no momento a gente não está podendo se reunir, por isso está tendo essas transmissões, né, online. Mas o porquê de estarmos fazendo isso? Eu quero dizer que você não está aqui, você não está me ouvindo apenas por me ouvir, mas o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus Criador, Ele escolheu se revelar através da sua palavra. E ele poderia ter escolhido se revelar através de várias formas, mas ele escolheu se revelar através da sua palavra. Ele fez com que vários homens, através da história, através dos tempos, reunissem, relatassem todos os feitos que ele fez. E tudo, o principal, né, vamos dizer, está aqui, está na Bíblia, está nesse livro que você tem na sua casa. E ele revelou tudo o que ele quis relatar aqui nesse livro, de mostrar quem ele é, como ele age em Jesus. Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra revelada, é o verbo que se fez carne. Enquanto a gente está lendo a palavra, a gente vê a revelação dessa palavra em um homem que veio à Terra e ele viveu de acordo com essa palavra. Então, que no seu coração tenha essa revelação, que o Espírito Santo revele isso para você, revele que o jeito que o Senhor, o Deus Criador, escolheu para se revelar, para se relacionar com você, é através da sua palavra. É aqui que você conhece o Senhor. E eu venho aqui falar sobre essa palavra. Eu não venho falar de mim mesma, mas eu venho falar dessa palavra. Eu venho falar para vocês sobre a palavra revelada em Cristo Jesus. É isso que eu venho fazer aqui para vocês. Eu venho chamar vocês para sentar comigo à mesa e desfrutar desse banquete. A palavra de Deus é um banquete. Jesus, ele falou sobre si mesmo, dizendo que ele era o pão da vida. Então, esta palavra, que é Jesus,
é uma comida para você se alimentar, tá? E fiz essa introdução para você saber o porquê de estarmos aqui e para afirmar isso na palavra do Senhor, porque não são as minhas opiniões. Em Romanos 10, aqui, Romanos 10, 17 fala que a fé que você tem em seu coração, a fé que habita em meu coração, ela foi revelada a partir do momento que eu ouvir a palavra de Deus. Não foi qualquer palavra que eu ouvi, foi a palavra de Deus. Então, meu irmão, cria expectativa nisso, de que a fé que habita em seu coração, ela vai ser revelada a partir do momento que você vai ouvir. Jesus, em vários momentos, enquanto ele esteve aqui na Terra, ele falava sobre isso. Ele sentava e ele ensinava. E o que ele estava falando? Ele estava anunciando a palavra de Deus. Ele diz que ele não falava sobre si mesmo, mas ele falava sobre o Pai. E falava das coisas que via o Pai fazer. Então, se o próprio Jesus, que é a palavra revelada do Deus Criador, fazia isso, quanto mais a gente, que somos criaturas desse Deus, a forma que vamos nos relacionar com Ele, a forma que vamos conhecê-lo é através da sua palavra. Então, crie expectativa em ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Enquanto eu estava orando, né, o pastor falou para mim, falando que eu iria ministrar hoje. Eu estava orando e pedindo direção, né, que o Espírito Santo me confirmasse do que falar com os meus irmãos. Eu estava com expectativa em outra palavra, e aí o Senhor, enquanto eu estava orando, eu senti muito forte, um queimar no meu coração, essa passagem que eu vou ler com vocês. E eu quero orar por vocês, e eu quero orar com vocês. Eu quero chamar vocês a gente nesse momento chamar o Espírito Santo para revelar a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu não tenho a capacidade de fazer vocês entenderem, eu não tenho a capacidade de revelar a plenitude de quem Jesus é. A palavra fala que nós somos os anunciadores, mas aquele que tem o poder de revelar para vocês quem Jesus é e a palavra dele é o Espírito Santo. Então, vamos orar comigo e vamos clamar isso. Vamos clamar ao Espírito Santo para revelar a palavra do Senhor para a gente, tá bom? Então, oremos. Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada porque a gente tem essa oportunidade de falar, de anunciar a Tua palavra. O Senhor disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Então eu clamo para que o Teu Espírito de revelação e sabedoria recaia sobre a gente e ilumine os olhos do nosso entendimento, para que a gente conheça quem Você é, para que a gente não fique confundido, para que a gente não fique enganado. Senhor, eu clamo para onde quer que os meus irmãos estejam, a palavra do Senhor chegue ao coração deles e seja alegria, que eles tenham alegria no coração de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor escolheu essa forma para se revelar, e se o Senhor escolheu essa forma, o Senhor tem um porquê para isso. Então, a gente sabe que o Senhor faz tudo bom, perfeito e agradável. Se o Senhor escolheu essa forma, isso significa que é bom, perfeito e agradável. Senhor, eu clamo para que toda essa cultura que a gente tem de ter dificuldade em ouvir, dificuldade em prestar atenção, ela caia em nome de Jesus, ela seja jogada fora e que o poder do Teu Espírito recaia sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida e a gente se alegre nesse momento em ouvir a palavra do Senhor. Desde já eu Te agradeço porque eu sei que o Senhor é perfeito e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito, Senhor. E nós fomos escolhidos pelo Senhor. Há um propósito na nossa vida em Ti, Jesus, e o Senhor vai revelar isso através da Sua palavra. Então, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Abençoe os meus irmãos, aonde essa mensagem chegar. Eu peço para que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos e o coração deles se alegrem no Jesus revelado, no Verbo que se fez carne, o escolhido de Deus para revelar quem o Pai é. Senhor, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando
o Senhor me levou para essa passagem e introduziu isso no meu coração sobre a forma que Ele escolheu se revelar através da sua palavra, que Jesus é a revelação viva, a revelação encarnada dessa palavra. O Senhor, Ele começou a falar no meu coração sobre uma disciplina espiritual que muitas pessoas conhecem, mas não colocam em prática. E a gente sabe que o jejum é uma disciplina espiritual, a gente tem um hábito, né? Tipo, todo cristão, a igreja, ela se reúne para jejuar. A gente tem uma disciplina espiritual que é a oração. Tipo, todo mundo sabe, eu não vou nem falar, vou nem entrar sobre esse assunto, mas não tem como conversarmos com o nosso Senhor sem a gente orar. Tem a vigília, que a gente sabe que a gente abre mão do nosso sono e fica com o Senhor. E tem a meditação. Várias passagens na Bíblia falam o Senhor mandando aqueles que Ele levanta sobre guarda a minha lei no teu coração, medita nessa lei de dia e de noite. O Salmo 119, né, que é o salmo maior que tem, tipo, o versículo, vamos dizer, o versículo não, o capítulo maior que tem na Bíblia é um capítulo cheio sobre isso, sobre a meditação na palavra do Senhor. E muita gente desconhece isso, muita gente desconhece essa prática que ajuda a gente a guardar a palavra do Senhor em nós. Porque como é que a gente vai guardar a palavra do Senhor em nós se não pensamos sobre ela? E o ato de pensar faz parte do meditar, faz parte do ler a palavra do Senhor e meditar nela. A meditação da palavra do Senhor não é essa meditação que existe, que é uma prática, eu acho que é holística, não sei muito bem dizer o nome, mas não é sobre esvaziar a mente. Meditar não é esvaziar a mente. Meditar é encher a sua mente da palavra de Deus. Meditar é parar no versículo que você está lendo e desvendar, cavar o tesouro que está nessa passagem. Porque se ela está escrita aqui, significa que tem um propósito para a gente descobrir quem Jesus é. Descobrir a revelação do nosso Pai, do nosso Criador. E uma coisa que eu acho muito interessante é que no último verso de João, no último capítulo de João, João 21, 25, ele fala assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que fossem escritos. João, ele escreveu uma carta e no final da carta ele fala isso. Ele fala que há muitas coisas que Jesus fez, mas nem todas elas foram escritas. Então, o que isso faz? O que isso significa? Isso significa que cada coisa que João escreveu aqui, ou que Mateus escreveu, que Lucas escreveu, que Marcos escreveu, ou que outras pessoas que escreveram cada livro da Bíblia, mas eu falo especificamente dos evangelhos, eles escolheram essas passagens com um objetivo do Espírito Santo. A gente sabe que o que está escrito aqui na Bíblia foi inspiração do Espírito Santo. Então, as passagens que foram escolhidas para estarem aqui, para a nossa meditação, para o Senhor se revelar para a gente, para o Espírito revelar Jesus para a gente, foram essas passagens específicas que ele escolheu. E eu queria falar com vocês sobre isso, sobre o ato de meditar. Meus irmãos, se a gente não guardar a palavra do Senhor no nosso coração, a gente vai perecer, sabe? Jesus, quando acabou o Sermão do Monte, em Mateus 5, lá no últimos versos do capítulo 7, Jesus fala assim, que aquele que ouve a minha palavra, preste atenção, aquele que ouve a minha palavra, mas não a pratica, ele vai ser comparado como um homem imprudente, que constrói a sua casa sobre a areia. Vai vir o vento forte, vai vir a chuva e vai transbordar os rios e essa casa vai ser destruída, ela vai cair. Mas aquele que ouve a minha palavra e as pratica será comparado como um homem prudente, que faz o quê? Que edifica sua casa sobre a rocha. Vai vir o vento forte, vai vir a chuva e vai transbordar os rios, mas ele não vai cair. E a gente só pratica aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente sabe. Então, se a gente ouve, mas não medita, se a gente ouve, mas não coloca na nossa mente, e o ato de meditar traz ela para o nosso coração,
como é que a gente vai praticar a palavra de Deus? A gente não vai, porque a gente não guardou a palavra de Deus no nosso coração. E aí vai vir o vento forte, a chuva, os rios vão transbordar e nós vamos cair. Jesus, ele comparou as pessoas que ouvem a palavra dele e as praticam dessa forma. E o que é interessante nessa passagem é o quê? É que ele fala que essa situação vai vir tanto para o homem imprudente, o homem insensato, como para o homem prudente. Estamos sujeitos às mesmas coisas, só que existe uma diferença. A gente não vai cair. Nos Salmos 33 e nos Salmos 34, tem um verso que fala lá que o homem ímpio, ele sofre muitas dores, mas o justo, ele é socorrido pelo Senhor. Tem outro também no 34 que fala assim, que o justo, ele tem angústias, mas a misericórdia do Senhor socorre. Então, isso mostra pra gente como é que a vida da gente funciona, como a vida da gente aqui, ainda na Terra, funciona. Que a gente pode passar por dificuldades, a gente pode estar sujeito às mesmas coisas, mas a gente não vai ter a mesma angústia do ímpio. A gente vai ter a misericórdia do Senhor que vai nos cercar. A gente vai estar firmado sobre a rocha. Mas, meu irmão, você só vai estar firmado sobre a rocha se você ouve e pratica a palavra do Senhor. E você só pratica se você medita. Se você não medita, você não pratica. Entendeu? Não tem como. Porque como é que você vai guardar a palavra do Senhor no seu coração? Não tem como. E uma coisa muito interessante também é que o nosso Jesus, ele nunca nos enganou sobre as coisas que vamos estar sujeitos enquanto estivermos aqui. Ele sempre mostrou isso pra gente, mas ele fala que a gente está no mundo, mas a gente não pertence ao mundo. Então, enquanto a gente está no mundo, a gente vai estar sujeito às várias coisas, mas a gente não pertence a esse mundo. O jeito que a vida da gente vai funcionar, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas vão ser totalmente diferentes. Por quê? Porque elas vão ser guiadas pela palavra do Senhor. Elas vão ser guiadas pelo que Jesus fala. Se nós somos cristãos de verdade, Jesus, ele fala sobre isso. Aqueles que me amam, aqueles que são filhos do meu Pai, aqueles que me ouviram, eles guardam o meu mandamento, eles praticam as coisas que ensinei. Porque não são as minhas coisas. Eu só falo aquilo que eu vi o Pai fazer. Eu só faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Então, se é uma coisa para a gente se questionar. Se nós falamos que somos cristãos, a palavra do Senhor tem que estar em nosso coração. Só que uma coisa muito incrível em Jesus é que eu não falo essa palavra para você se entristecer. Eu não falo isso de você pensar, poxa, eu não tenho uma prática de ler a Bíblia direto. Eu converso com várias pessoas sobre isso. Eu não tenho uma prática de... Escuto muito isso, né? Não é nem de meditar, mas é em ler. E o ato de ler é o ato de ouvir. Mas se você não meditar, você não vai praticar. E você precisa ouvir e praticar. Então, não sinta peso no seu coração, porque você não lê tanto, você não busca tanto o Senhor no coração. Esse é o momento que o Senhor está vindo falar com você, e Ele falou primeiramente comigo, e Ele está vindo falar com você para você despertar, para você acordar e entender que precisa ler a palavra do Senhor. Eu escuto muita gente falar assim, mas eu não tenho uma prática de leitura. Meu irmão, ler a palavra não é prática de leitura. Não tem nada a ver com isso. É claro que uma pessoa que gosta de ler, ela vai ter mais facilidade de leitura. Mas isso não tem nada a ver. É uma questão de você entender que o seu Pai, o seu Criador, aquele que você confessou crer, ele escolheu se revelar através de uma palavra. E você nunca vai conhecer ele se você não meditar e se você não tiver acesso a essa palavra. O que eu falo para você é através daquilo que o Senhor falou para mim. Chegou primeiro a mim e eu tô falando pra você. Mas você já parou pra pensar a diferença que é ouvir o próprio Deus falar com você? E essa é a vontade dele. Ele deixou um livro e todos nós temos acesso a esse livro para você ter um relacionamento com ele. E não tem nada a ver com prática de leitura. Eu sou alguém que amo ler, mas eu amo ler livro de romance. Quem convive comigo, quem me conhece sabe disso. Eu amo ler livro de romance. E
comparar um livro de romance para a Bíblia é muito diferente. Então, assim, para mim, se fosse pelo hábito de ler, eu não iria gostar da palavra, sabe? Ela não iria trazer prazer para mim. Só que o que acontece? Eu ouvir que se eu clamar a ajuda de Jesus, Ele vai me ajudar a amar a sua lei. Ele vai me ajudar a ter prazer na sua palavra. Porque é através dela que eu vou conhecer o Senhor. Não existe outro caminho. Não existe outra forma. O que está acontecendo aqui pode despertar o seu coração para essa verdade e você ir estar com o Senhor. Mas o que eu estou falando para você não vai lhe sustentar. Porque isso está me sustentando e eu estou falando para você como um canal de Deus. Mas o que vai sustentar você é você ouvir do próprio Deus essa verdade. Tá? Porque eu não sei as coisas específicas que estão acontecendo no seu coração. Eu sei as coisas específicas que estão acontecendo no meu coração. Mas só o Senhor, Ele pode alcançar você com misericórdias em coisas específicas do seu coração. E através da leitura da palavra, da meditação da palavra, o Senhor Ele vai fazer isso com você. Ele vai revelar quem Ele é. Ele vai mostrar para você que está com você. Ele vai mostrar para você que existe alegria nele, porque você foi criada por ele, você foi criado por ele, e todo o sentido da sua vida está nele. Então, não existe como terceirizar isso. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Existe o contato direto com o Senhor. Então, hoje eu venho aqui falar isso para você, sobre se você não meditar na palavra do Senhor, que é ouvir e praticar. Quando vier a chuva forte, o vento forte e quando o rio transbordar, você vai perceber que a sua casa está firmada sobre a areia. E aí você vai cair. Entendeu? Mas se a sua casa estiver firmada sobre a rocha, você não vai cair. O Senhor Ele vai lhe socorrer. Porque Ele fez com que o Verbo se tornasse carne e revelasse completamente os mistérios da sua palavra. Jesus é a revelação da palavra. Ele é a palavra viva. Então não tem como você não olhar para Jesus e não encontrar uma solução para o que você está passando. Tá? Então, falando isso para você, dando essa introdução sobre a importância da meditação, sobre uma disciplina. Provérbios fala que o pai, ele disciplina o filho que ama. Então, a disciplina do Senhor não é uma coisa negativa. A gente aprendeu na escola, né, sobre disciplinas. E aí isso tem um peso negativo, mas disciplina não é ruim. A disciplina ela é boa, porque ela vai fazer com que a gente cresça, vai gerar amor em nós. A gente vai ser aperfeiçoado no amor do Senhor, sabe? Praticando as suas disciplinas. É claro que isso não faz com que eu mereça. Isso me dê, qual é a palavra? Mas o merecimento para isso. Mas através disso só vai trazer benefícios para mim. E eu quero dizer outra coisa para você também, que é muito importante. Desculpa. Em Provérbios 2, deixa eu abrir aqui para a gente ler. Provérbios 2, 3 fala assim: se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a esquadrinhares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é o que dá a sabedoria. Da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. O que a gente pode entender daqui? A gente entende que se a gente buscar, se a gente olhar para a palavra do Senhor, muito mais valiosa do que prata e como tesouros, a gente vai chegar ao conhecimento de quem Ele é. E isso vai vir da própria boca dele. Ele prometeu isso. Se você buscar, se você cavar, se você procurar, da minha boca vai sair isso, porque é de mim que sai a sabedoria, de mim que sai o conhecimento. Você tem uma promessa aqui que do próprio Deus vai sair a revelação de quem Ele é. E Ele vai te sustentar na rocha.
É o próprio Senhor. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a palavra do Senhor é muito mais preciosa do que tesouros. E a metáfora que Salomão escolheu para... Escolheu não, que o Espírito Santo inspirou Salomão para escrever e relatar na palavra, é comparar como tesouros. Então a gente tem que cavar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que ir. A gente não pode olhar para essa situação e apenas dizer, eu não tenho uma prática de leitura, não. O meu Senhor escolheu se revelar dessa forma. E se Ele escolheu se revelar dessa forma, significa que Ele vai me dar graça para isso. A gente não ora pedindo ao Senhor, Senhor, me dar graça. Senhor, que a Tua graça esteja sobre mim. Graça sobre graça. Meu irmão, a graça do Senhor é o poder dEle para você viver o que Ele determinou que os filhos deles vão viver. Então, tenha essa consciência que a graça do Senhor derramada sobre você vai fazer com que você viva essa realidade que Ele lhe preparou. Que é fazer o quê? Conhecê-lo através da sua palavra, meditando na sua palavra. Porque se você não meditar, que é ouvir e praticar, você não vai ficar firme sobre a rocha. E aí, os dias maus vão vir, que os dias maus não são só apenas acontecimentos do dia a dia. Tem dia que a gente acorda e que a gente não tá bem emocionalmente. Não tá. A gente não tá bem emocionalmente. A gente não tá bem fisicamente, nosso corpo, dores. Não estamos bem. Mas quando eu medito na palavra do Senhor e eu vejo lá em Isaías 53 dizendo que Jesus atraiu para si, atraiu não, levou sobre si todas as nossas enfermidades, eu creio, eu vou crer que a enfermidade que está sobre mim, esse sentimento ruim que está dentro de mim, ele está em Cristo. E se está em Cristo, Ele tirou de mim. E eu vou ficar meditando tanto nisso, eu vou meditar tanto nisso, que vai ser uma verdade para mim. Eu não vou ser derrubada, eu vou permanecer firme na rocha. Eu vou permanecer firme na comunhão com os meus irmãos. Eu vou permanecer firme no serviço à igreja. Eu vou permanecer firme no meu relacionamento com Jesus. Eu vou permanecer firme em testemunhar Cristo para as pessoas. Eu vou permanecer firme em Jesus. Nada vai me abalar. Por quê? Porque eu ouço e pratico a palavra do meu Senhor. E eu só pratico aquilo que está guardado em meu coração. Tá? E aí eu vou ler o texto que eu queria meditar com vocês. Eu poderia ficar aqui falando mais para vocês sobre os benefícios da meditação, sobre o que a meditação faz, sobre vários e vários versículos, sobre meditar, sobre guardar a lei do Senhor, várias e várias outras coisas sobre isso, sobre os benefícios que ela traz para a vida da gente e várias coisas. Só que eu quero praticar isso com vocês. Não sei se tem alguém assistindo que não faz parte da nossa igreja, mas às quinta-feira tem uma característica no culto lá da igreja que é de ser um culto, né, de ensino, de doutrina. E a doutrina é o ensino de Jesus, né? Fala que no início da igreja as pessoas permaneciam na doutrina dos apóstolos, então era nos ensinos dos apóstolos. E os apóstolos, eles ensinavam o que viu Jesus fazer. Então, assim, eu não quero apenas anunciar para você essa verdade que está na palavra de Deus, mas eu quero, junto com você, praticar isso. Eu quero, junto com você, mostrar como acontece essa meditação. Recentemente, eu tenho meditado muito nessa passagem de Mateus 7, nos últimos versos que fala sobre Jesus falando, né, sobre aquele que ouve e pratica. E no finalzinho do capítulo, Mateus, ele relata, porque nós estamos lendo o relato de homens sobre Jesus. Mateus relata dizendo assim: e ele, que é Jesus, ensinava com autoridade e não como os escribas. Essa autoridade de Jesus de ensinar era porque ele vivia aquilo que ele ensinava. E os escribas, que eram os mestres da lei, os homens responsáveis em Israel, em Jerusalém lá, para ensinar a palavra do Senhor. Então, eram homens, né, específicos que eles iam ensinar para as pessoas sobre a palavra, sobre a lei,
sobre a lei do Senhor. E aí, Mateus ele deu esse testemunho de Jesus sobre... Com certeza as pessoas falavam sobre isso. Oh, nossa, ele ensina com autoridade. Por quê? Porque ele não é hipócrita. Porque ele vive o que ele ensina. Ele não é como os escribas, os mestres da lei, que eles falam, mas eles não praticam. E aí a autoridade de Jesus está nisso. Então, eu quero falar essa realidade para vocês, mas eu quero também fazer com vocês, mostrar para vocês como isso funciona. Às vezes a gente escuta tanta coisa, né? Tipo, a gente ouve muita palavra do Senhor, que é bênção, que é maravilhosa. Só que às vezes a gente não sabe como praticar ela. Então, se você escuta e quer praticar, eu quero fazer como Jesus fazia, sabe? Ele ensinava, mas ele praticava. Então, eu quero falar para você sobre como acontece a meditação. Às vezes, a gente lê a palavra de Deus e a Bíblia, né, a palavra do Senhor, e a gente vai lendo os versos e vai lendo, e a gente pensa que ler a palavra do Senhor, meditar a palavra do Senhor, é ler tudo, é sair lendo tudo sem parar. E o meditar é isso, é enquanto você está lendo a palavra do Senhor, de repente, o Espírito Santo, ele vai ressaltar para você uma passagem, um versículo. E eu digo isso porque eu sei que vocês sabem que é exatamente assim que acontece. Que aquelas pessoas, né, que têm o hábito de meditar na palavra do Senhor e de ler a palavra do Senhor, sabem que isso acontece. Que quando você está lendo, de repente o Espírito Santo ele ressalta para você uma passagem. E aí você olha para aquela passagem e fica lendo e pensando e tentando tirar o que é que Jesus está querendo falar daquilo para você. Só que eu quero falar uma coisa para você. Eu quero te dizer que... Eita, me desculpa, né? Ficou a luz. Eu quero falar uma coisa para você, que o ato de meditar a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele vai te conduzir à imaginação. Você vai meditar na palavra do Senhor. E lembra que eu falei, a meditação é ouvir e praticar. Para você tentar imaginar como praticar essa palavra do Senhor, você vai imaginar. O Senhor, ele formou a sua mente. Então, a primeira coisa que eu quero ensinar para você e ajudar você no ato de você meditar é isso. É que a sua mente, ela foi formada pelo Senhor. Tem um Salmos que fala sobre isso. Que o Senhor formou a sua mente. Então, se o Senhor, ele formou a sua mente, você tem capacidade para imaginar. Você tem capacidade para parar, ouvir e meditar, para praticar. Você tem essa capacidade. Então, uma das primeiras coisas que pode ajudar muito você na meditação da palavra do Senhor é imaginar. É imaginar como aquilo aconteceu. Às vezes é difícil para a gente entender muitas das passagens que acontecem e às vezes tem muita gente que ministra palavras fora de contexto. Por quê? Porque eles não entendem que... João, eu vou ler João, tá? Quando ele escreveu essa carta, ele escreveu... Essa carta não, né? Essa carta também. Ele escreveu para pessoas que conheciam a sua cultura. Por isso, muitas das vezes, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, tem coisas que não é comum pra gente. Por quê? Porque não é da nossa cultura. Certas coisas que está aqui. Então... É muito importante também, quando você for fazer o estudo bíblico, você pesquisar sobre o que significa tais coisas da cultura. Quando você estiver meditando, é muito importante você confiar plenamente no Espírito Santo para revelar para você sobre a palavra do Senhor. Existe a promessa de Deus, a promessa de Jesus, de que o Espírito Santo iria vir, o Espírito Consolador, e ele iria fazer com que a gente entendesse e lembrasse das palavras que Jesus estava nos ensinando. Então, essas palavras que João me escreveu aqui, foi através do Espírito Santo. O Espírito Santo fez ele lembrar. Mas o Espírito Santo fez ele lembrar e fez com que ele escrevesse coisas específicas da vida de Jesus. Lembra no final que João fala? Muitas coisas Jesus fez, muito mais do que está escrito. Mas essas foram as coisas que o Espírito Santo levou João a escrever. Então, assim, é muito importante, quando você estiver lendo, você ter essa consciência de que quando você for imaginar a palavra e pedir ao Espírito Santo para revelar para você o que está escrito, quando você for fazer a sua meditação, reconheça.
que você não vai entender tudo. Porque não faz parte da sua cultura certas palavras que vai ter aqui. Mas isso não significa que o Espírito não vai revelar para você coisas específicas que o Senhor quer te falar. Mas vá depois no seu estudo bíblico, que é muito importante, sim. Não é só quem é mestre, não é só quem ensina a palavra que deve fazer isso, não. São todos. Vá lá e pesquise o que significa, tá? Então, eu queria muito que você aí na sua casa, você pegasse a sua Bíblia, tá? E abrisse ela em João 2. A gente vai ler do 1 ao 11. A gente vai praticar a meditação, a gente vai praticar a imaginação desse texto, para a gente poder tirar o ensinamento de Jesus, para a gente guardar no nosso coração e encher a nossa mente com essa revelação do Senhor, para a gente poder praticar ela nos momentos oportunos da vida da gente, tá bom? Vou falar de novo, João 2, do 1 ao 11. Muitas pessoas conhecem essa passagem, aquela passagem que Jesus faz o milagre de transformar a água em vinho. João, quando ele escreve essa passagem, lá no finalzinho, do verso que a gente vai ler, no verso 11, ele fala assim, que Jesus iniciou seus sinais e manifestou sua glória a partir desse milagre. Foi a partir desse milagre que Jesus começou os sinais do seu ministério, a manifestação da glória de Deus. Então, por que eu estou dizendo já isso? Porque eu já fiz uma leitura desse verso, dessa história, né? Desse relato. Eu já fiz uma leitura disso. Então, primeiramente você vai ler o verso de início, você vai ler o verso os versos, né, que eu citei, do 1 ao 11, e eu queria fazer isso com vocês, tá? Não fiquem chateados comigo sobre o tempo que vocês estão ouvindo a palavra, mas é como eu falei com vocês no início. Essa é a forma que o Senhor escolheu se revelar. E nós estamos em uma mesa e vocês estão comendo nesse momento. A gente está comendo do pão da vida, que é Jesus. Então, se alegre por estar ouvindo Jesus. Você não está apenas me ouvindo, mas você está ouvindo o Senhor, tá bom? E lembrando também sobre aquilo que a gente falou, sobre os hábitos. Eu não tenho um hábito de ouvir tanto, eu não tenho um hábito de leitura, não importa os seus hábitos. Importa que o Senhor formou a sua mente e Ele preparou você para este momento. Se você nasceu de novo, você está preparado para esse momento, tá bom? Então vamos ler. Vou começar a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Jesus também e seus discípulos foram convidados para o casamento. Acabando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Jesus disse-lhes: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. E ele disse-lhes: agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Logo que o mestre-sala provou da água transformada em vinho, desconhecendo sua procedência, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos servem primeiro o vinho bom, e quando todos os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho melhor. Assim, em Caná da Galileia, Jesus iniciou seus sinais e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Na primeira leitura, a gente já tem um panorama, né, do que está acontecendo, para a nossa imaginação começar a fluir. A gente sabe que 3 dias depois de quê? No início do verso está falando. Aí a gente olha para os acontecimentos anteriores, que Jesus tinha chamado seus primeiros discípulos, que ele tinha escolhido. Então, 3 dias depois que ele teve um encontro com Natanael, ele foi para Caná da Galileia, porque ele tinha sido convidado para um casamento.
E aí a gente vai entrar nessa história, a gente vai imaginar isso, que Jesus e seus discípulos, eles foram convidados para um casamento. Uma coisa comum. A gente vive essa realidade. Pessoas casam, pessoas fazem festas, pessoas fazem um planejamento para comida, para bebida. E de repente, Jesus lá nessa festa, dançando, porque a cultura judaica tem muito disso, né? Eles dançam muito, eles comem muito, eles tomam muito vinho, é muito comum para eles. Então Jesus ele estava nesse ambiente, ele estava em uma festa que ele foi convidado e de repente o vinho acabou. Acabou o vinho. E a gente sabe que uma festa que a comida ou que a bebida acaba, isso vai gerar uma vergonha muito grande. Não precisa a gente ser apenas judeu para saber disso. A gente é uma realidade em qualquer cultura. Então, a gente começa a entrar no problema da situação. Jesus está em uma festa de casamento que o vinho acabou. E esse vinho acabando vai gerar uma vergonha muito grande para os noivos. Já imaginou? Você está numa festa lá, querendo comer, querendo beber. Porque o que é que a gente faz em uma festa? A gente conversa, mas a gente come e a gente bebe. É isso que a gente faz em uma festa. Quando a gente pensa em ir para uma festa, a gente já pensa, não vou nem almoçar hoje, eu vou nem tomar café hoje, eu já vou ir para... Vou comer, vou chegar lá, a gente vai comer, a gente vai, né? Eu costumo dizer lá em casa que não é pra gente ir com tanta expectativa assim pra festa dos outros, pra depois não sair e ficar falando mal, né? Que isso é uma coisa muito feia. Mas é normal, tipo, isso acontece. A gente vai pra uma festa esperando comida, então a gente já vê aí um problema na festa, acontece um problema. E aí a mãe de Jesus, ela vai e vai falar com ele. O que é que ela fala? No verso 3. Eles não têm mais vinho. E aí Jesus pega e responde assim para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos entrando na história, a gente está entrando na história. Se a mãe de Jesus ela sabia que o vinho tinha acabado, isso significa que ela era íntima dos noivos. Isso significa que ela estava em algum lugar que ela ouviu falar que o vinho tinha acabado. Quando a gente está em uma festa, a gente não está sabendo o que está acontecendo por trás de quem está organizando. A gente não sabe. Mas se a mãe de Jesus sabia, ela conhecia os noivos, ela estava por trás da organização, das coisas que estavam saindo, das comidas, da bebida. E aí ela foi lá, correu para Jesus e disse: acabou o vinho. E aí, desculpa, teve uma pausa aqui. Quando a gente faz a primeira leitura, a gente vê assim, Jesus respondendo: mulher, que tenho eu contigo? Como é que um filho responde assim para sua mãe? Só que a gente percebe aqui que a mãe de Jesus, quando ela foi falar com ele, ela não foi apenas atrás do seu filho para dizer que o vinho tinha acabado. Ela foi atrás de alguém que ela sabia que tinha poder para resolver. Então, a primeira coisa que o Senhor ele mostra aqui pra gente, que a mãe de Jesus, ela não foi atrás dos noivos. Eu acredito assim que os noivos eles deveriam estar lá festejando, né? Tipo, quem é noivo tá festejando sua festa, não vai estar por trás da organização. Dos casamentos que eu participei, tipo do casamento de Sica, do casamento de Cal, eles não estavam por trás vendo o que estava acontecendo, mas tinham outras pessoas organizando. Então, a mãe de Jesus, ela poderia ter chegado lá para os noivos e ter falado: olha, o vinho acabou da tua festa, e agora o que é que vai acontecer? Mas não, ela correu para Jesus, aquele que ela sabia que poderia solucionar o problema, e disse que o vinho tinha acabado. E como a gente sabe que é uma coisa cultural para todas as pessoas, se a comida e a bebida acabam em uma festa, isso vai gerar um escândalo, uma vergonha muito grande. E aí Jesus pega e fala aquilo para ela: ó, mulher, que tenho eu contigo? O Senhor dela estava falando: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Existe uma hora determinada para Jesus agir sobre todas as coisas. Foi isso que ele estava falando aqui. Ainda não é chegada a minha hora. E quando a gente medita, quando a gente entra na história, a gente vai vendo isso, a gente vai vendo o que é que está acontecendo lá. Em uma situação comum do dia, um casamento. E tantas outras histórias a gente vê quando Jesus está ensinando e de repente vem
o paralítico pelo teto e entra. Tipo, são situações do dia, situações comuns, e Jesus está ali agindo, Jesus está fazendo milagre. E a gente vê essa situação no dia a dia, não é apenas na igreja, quando você estiver na igreja, meu irmão, que Jesus vai falar com você. Não é apenas aqui, quando eu estiver ministrando para você, que Jesus ele tá, sabe, falando para você e fazendo alguma coisa no seu coração e confirmando para você alguma coisa. Não, é nas situações cotidianas na vida. É no dia a dia, é nas coisas comuns que acontecem com a gente. Jesus está lá agindo, só que existe um tempo determinado para ele agir. E a gente não deve recorrer a pessoas para poder solucionar o nosso problema. Até aqui, só nessa passagem, a gente já consegue ter esses dois ensinamentos. Que devemos correr para aquele que pode resolver. Quando a gente estiver passando por situações difíceis da nossa vida, vai ser exatamente isso que vai acontecer. Lembra da chuva forte, do vento forte e do rio transbordando? Pronto. A gente não vai recorrer a pessoas para ajudar a gente a não cair, sabe? É Jesus que é a rocha que vai fazer com que a gente permaneça lá. Então, todo o nosso socorro, toda a nossa busca de ajuda é por Jesus. Uma coisa muito interessante aqui também é que a mãe de Jesus, ela não estava pedindo por ela. Ela estava pedindo por uma amiga. Então, as situações difíceis que os seus parentes, que os seus amigos estiverem passando, você pode se colocar diante do Senhor e pedir a Ele para poder ajudar essa pessoa. Só até aqui, a gente está no verso 4 e a gente já consegue tirar vários ensinamentos só meditando nessa parte. E aí, vamos continuar a história. Então sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto eles vos disser. Você já imaginou Jesus chegando para você e dizendo, agora não é a hora. Tem um tempo para tudo acontecer. E você se posicionar sabendo que ele pode resolver tudo. Mandar pessoas esperar por ele. Esperem. Fazer tudo. Ela nem falou espere, mas fazer tudo quanto ele vos disser. Ela sabia que Jesus ele era bom. E ele é bom ainda, que ele ainda é. Ela sabe que ele é bom. Então, ela designou pessoas para fazer tudo quanto ele disser. Porque ela sabia que alguma coisa ele iria fazer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele não tem prazer em ver os seus amigos envergonhados. Ele não tem. E aí, olha o que Jesus falou. Havia ali 6 talhas de pedras usadas para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. A gente pega e vai vendo o que é que está acontecendo, né? Jesus, a mãe de Jesus designou pessoas e Jesus está ali e ele vê 6 talhas de pedra. Na primeira leitura, se você não tem o conhecimento da cultura judaica, você não vai entender essa passagem, tá? Você não vai entender o que ela está querendo dizer aqui. E como já está em 47 minutos, eu quero desafiar você a pesquisar o que essas talhas significam, tá bom? E aí ele fala assim, encher de água essas talhas, e encheram-nas até a borda. E ele disse-lhes, agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Logo que o mestre-sala provou da água, transformada em vinho, desconhecendo sua procedência, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. Nessa parte eu fiquei pensando assim, os serventes, eles sabiam que eram talhas cheias de água. Já imaginou o desespero dessas pessoas de obedecerem Jesus, sabendo que ali tinha água e eles tiraram a água? A Bíblia não fala se foi no meio do caminho que a água se transformou em vinho, não fala que dentro das talhas a água se transformou em vinho, não. Fala que eles tiraram, eles obedeceram e levaram para o mestre-sala. O mestre-sala, ele é responsável pela organização da festa. E aí eles pegaram lá no maior desespero, acredito eu, né, e eles pegaram e levaram para o mestre-sala. E quando o mestre-sala provou, a água estava transformada em vinho. O mestre-sala não sabia da maravilha que estava acontecendo, mas aqueles serventes sabiam. E quando o mestre-sala provou, ele falou, olha o que ele disse. Ele chamou o noivo e disse, todos servem o vinho bom. Todo mundo serve o que é de melhor. No início, quando todos os convidados já beberam bastante. Serve o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho melhor.
Nessa passagem, eu fiquei pensando, Jesus ele poderia ter transformado a água em vinho. Mas ela não precisava ser, ela poderia não ser melhor que aquela que o pessoal tinha bebido no início. Mas quando Jesus ele está em alguma coisa, ele faz o melhor. Ele não só transforma as coisas, mas ele dá o que é melhor. E olha que isso aconteceu em uma situação que ia virar um desespero, ia virar uma vergonha muito grande. E aí Jesus já agiu. A mãe de Jesus não sabia quanto tempo iria demorar para ele fazer isso. Os serventes não sabiam que aquela água que eles estavam levando estava transformada em vinho. Mas quando o vinho chegou e eles provaram desse vinho, era o melhor. Nessa parte, o Espírito Santo ele me levou a meditar sobre isso, sabe? Que às vezes a gente acha que já provou tudo de bom. Tudo de bom da parte de Deus. Tudo de bom. Eu fico pensando sobre... eu não sei explicar, mas eu quero dar um exemplo sobre família, porque a gente está pensando sobre está falando sobre um casamento, mas eu vou falar sobre isso. Sobre um casamento, né? A relação entre homem e mulher. Às vezes você casou, eu não casei ainda, então eu não sei sobre isso, mas eu vejo. Você casou e aí logo no início o casamento era bom, o relacionamento era bom, era tudo mil maravilhas. Só que aí depois as coisas foram andando, a vida foi acontecendo e foi ficando desgastado. Meu irmão, se você chamar Jesus para resolver o problema, se você chamar Jesus para poder tomar conta das coisas, se você convidar Jesus para sua festa, se você obedecer Jesus, esperar por ele o tempo que ele vai agir, cara, ele vai tornar o seu casamento muito melhor do que no início quando você se casou. Sabe por quê? Porque Jesus, ele faz isso. Deus, ele faz isso. Ele torna as coisas muito melhor do que elas eram. É muito melhor. E aí, continua a história. Assim, em Caná da Galileia, Jesus iniciou seus sinais e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. A Bíblia não fala que foram os discípulos que estavam lá vendo Jesus fazer esse sinal. Foram os serventes que viu. Então, isso me faz pensar que os serventes eles começaram a falar uns para os outros e para as pessoas o que tinha acontecido lá atrás, o que tinha acontecido quando Jesus pegou a água, encheu as talhas e transformou em vinho. Eles não sabiam, mas eles ficaram sabendo. E foi dessa forma, foi assim que Jesus escolheu começar os seus sinais. Ele escolheu começar os seus sinais mostrando que ele é bom, e que a manifestação da sua glória é mostrar isso, que ele é bom e que ele pode resolver todas as coisas, porque ele é o Criador, ele é o Verbo que se fez carne e o Verbo é a palavra criadora de Deus. O Senhor disse, o início, né, Gênesis fala, e Deus criou. Deus ele começou a criar as coisas. E Jesus, sendo a revelação exata de quem Deus é, ele tem capacidade de criar coisas, de transformar coisas, não só de criar, mas de transformar. Então, eu poderia falar para vocês várias outras coisas que eu tenho meditado nessa passagem sobre as talhas, sobre por que Jesus não encheu os recipientes que ficaram vazios do vinho, porque não foram as talhas que ficaram vazias do vinho, tem um recipiente, porque Jesus não foi lá e fez multiplicar e fez crescer como ele fez na multiplicação dos peixes e dos pães. Você começa a fazer perguntas. E esse é o ato de meditar. Você vai para o texto e você começa a fazer perguntas ao texto. Você entra na história. E eu falei coisas aqui para vocês que não foi coisas nem da cultura judaica. Eu falaria se fosse das talhas, se eu entrasse falando das talhas. Mas eu não falei. Eu só falei do que o texto estava aqui falando. E quem foi que me revelou isso? O Espírito Santo. Em 11 versos que eu li, isso me revelou várias coisas sobre Jesus. Que onde ele é convidado, ele não vai permitir seus convidados serem envergonhados. Você pode correr para ele para pedir a ajuda dele. Você, esperando nele, ele vai transformar o que era bom em uma coisa muito melhor. E isso me dá convicção ao meu coração de que se hoje eu já amo Jesus, se hoje eu tenho prazer na palavra do Senhor, amanhã vai ser muito melhor. Porque Jesus tem isso, sabe? Ele transforma o que era bom hoje em uma coisa muito melhor amanhã. Se você está se sentindo desgastado, se você está se sentindo de alguma forma cansado,
corra para Jesus, porque Ele tem uma coisa muito melhor para fazer com você, com a sua família. E assim é uma das coisas que eu fico pensando muito sobre isso, né? Que é Hebreus 1 que fala isso. Eu tô falando isso para vocês, mas é a palavra que fala isso, tá? Em Hebreus 1 fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então significa que cada passagem que está aqui expressa exatamente quem Deus é. A gente conhece exatamente quem Deus é. Aqui eu estou vendo Deus. Eu estou vendo que eu sirvo a um Senhor que cuida de mim em qualquer situação, nas coisas comuns da vida. Eu fui salva por um Deus que é bom, que Ele escolheu manifestar a sua glória, mostrando que Ele é bom e que Ele não vai deixar os seus amigos se envergonharem. Então, assim, o meditar da palavra de Deus faz... Desculpa, meu irmão, faz isso com você. Ele vai alegrar o teu coração em descobrir quem Jesus é. E Jesus, ele fala muito disso, né? Eu não vim pra cá pra falar de mim, mas eu vim falar pra vocês o que eu vi o Pai fazer. Então, Jesus, ele tá revelando o Pai. Se você é cristão, ou se você aí, não sei quem vai alcançar essa mensagem, não é cristão, saiba disso. Que a palavra de Jesus vai revelar quem Ele é. O que fazemos na igreja, o que é ministrado nos púlpitos da igreja, é sobre isso. É revelar quem Jesus é. E, meu irmão, eu não fiquei aqui falando com você durante quase 1 hora, tá? Eu poderia pedir desculpa por isso, mas eu não vou pedir, porque, assim, é a palavra do Senhor e ela é santa e ela é perfeita para poder alegrar o seu coração. Eu passei aqui quase 1 hora falando com você sobre meditar na palavra de Deus e eu mostrei para você como meditar na palavra do Senhor. Então, sabe, quando você for se encontrar com Jesus, faça isso. Não esvazie a sua mente, como essas práticas holísticas falam, sabe? Não faça isso, mas encha a sua mente com a palavra do Senhor. E quando vier qualquer adversidade da vida, você não vai cair porque você está firme sobre a rocha, tá? Você não foi salvo por um Deus que entregou você a si mesmo, não. Você foi salvo por um Deus que quer que você conte para Ele dos seus problemas e Ele vai resolver. Mas para isso, você tem que convidá-lo, você tem que falar para Ele, você tem que esperar nele e obedecer Ele. Quando a mãe de Jesus ouviu Ele falar aquilo, mulher que tenho eu contigo, ela não ficou, sabe, impaciente com Jesus, dizer assim, mas você tem que fazer o que obedeça a sua mãe. Não. Ela esperou, ela obedeceu a palavra do Senhor. Então, que você desfrute dessa ferramenta, dessa disciplina que o Senhor deixou pra gente. E sempre lembre disso. A disciplina, ela vai te aperfeiçoar no amor. Porque o pai só disciplina o filho que ama, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor faça transbordar essa palavra no seu coração e que você se alegre com a riqueza da palavra do Senhor, porque é mais precioso que prata, é mais precioso que tesouros escondidos. A palavra do Senhor vai ser a vida no seu coração para fazer com que você passe as coisas, mas não é apenas passar, é passar com alegria, porque o nosso Deus é um Deus de alegria, tá bom? Que Deus abençoe você e é isso, que Ele faça resplandecer sobre o seu rosto a luz dele, quem Ele é. Meu irmão, em Salmos, deixa eu te dar a referência certa para você orar isso. Ore essa passagem, ore essa palavra. Fala assim, ó, Salmos 34:5. Contemplai-o e sereis iluminados. Vosso rosto não ficará confundido. Eu acho que eu oro essa passagem quase todos os dias. Eu falo direto pro Senhor, Senhor, me ajuda a te contemplar. Contemplar é meditar, o Senhor é olhar assim para Ele e ficar meditando no Senhor. E aí eu vou ser iluminada e eu não vou ficar enganada. Eu não vou ficar enganada com o engano desse mundo. Mas eu vou viver nesse mundo sabendo que eu não pertenço a Ele. Porque eu pertenço ao reino dos céus, tá? Essa meditação que a gente fez está apresentando para você isso. O reino dos céus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, Ele está mostrando que viu o Pai fazer. E Ele está apresentando o reino dos céus. É assim que as coisas funcionam, tá certo? Que Deus te abençoe. E agora é tchau de verdade. Tchau, gente. Eita, deixa eu